a gente tem aqui junto com a StackSpot o nosso FinOps Agent, que ele consegue automatizar fim a fim, para pegar desde a oportunidade até o deploy em produção. Isso tudo faz com que mudanças que eu demoraria aqui no modelo tradicional dias, eu consigo fazer em minutos. Isso tudo graças à IA generativa. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Stack Talks. Eu sou Edward Monteiro, vou começar com a minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelo preto, estou vestindo uma camiseta preta, ao meu lado tem um copo com água e no fundo uma tela escrito Stack Talks em um fundo laranja. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um amigo, Augusto Stracieri, superintendente de tecnologia do Banco Itaú. Nós vamos trocar uma ideia super interessante sobre FinOps, engenharia de custos e como é que você mantém as suas contas na nuvem sob controle. Augusto, boa tarde. Boa tarde, Edward, tudo bem? Eu sou Augusto Stracieri, um homem pardo de cabelo castanhos. Estou usando uma camiseta cinza e eu estou aqui no mesmo lugar que o Ed, uma mesa preta. Estou mega feliz de estar aqui com vocês, falando de duas coisas que são grandes paixões da minha vida, né? Uma delas que é dinheiro e a outra é tecnologia. E quando a gente fala de FinOps é juntar todas essas coisas aqui. Quando eu conheci essa disciplina pela primeira vez, era como se um tivesse sido feito para o outro, né? E compartilhar um pouco aqui da nossa jornada vai ser muito legal. Conta pra gente, cara, esse lance de FinOps. Como é que esse negócio chegou na sua vida, assim? Como é que você começou a realmente entender e, de fato, colocar em prática? Isso é um negócio muito legal, Edward. Porque quem está começando hoje na nuvem, né? As empresas que estão começando a transformação digital sempre ficam preocupadas, né? E eu já tive essa preocupação também, né? Então, lá atrás, eu tomava conta do tradicional capacity planning, né? Comprava servidor, ia lá, defendia orçamento, aqueles orçamentos que você ia lá no final do ano, você tinha que adivinhar o quanto que ia precisar de infraestrutura, o quanto que o mercado ia crescer, a próxima Black Friday ia multiplicar por quanto, né? Então, todo aquele trabalho, um trabalho bastante pesado, já tinha inteligência artificial para fazer previsibilidade, né? Fazer predição, mas é um trabalho ainda muito difícil. E quando a gente começou a transformação digital, eu ia conversar com várias empresas no mundo, né? China, Europa, né? América do Norte, e essas empresas elas sempre falavam assim: a gente sofreu muito com FinOps. Porque migrou para a nuvem e o nosso custo estourou. Quando o CEO olhou para o custo, o CFO olhou e falou assim: volta para o data center. E quando vai olhar na história aqui das migrações e das empresas, isso não é um negócio incomum de escutar, né? Migrei para a nuvem e o nosso custo estourou. Então, um ponto que foi super importante nessa troca, né? E esse é um negócio que é super importante, a gente sempre está fazendo benchmark, conversando com outros players, é entender o que eles fizeram que deu certo para a gente fazer também e o que eles fizeram que deu errado para a gente não fazer. Então, quando a gente pegou, olhou para isso, eu falei assim, tem um negócio que chama FinOps, a gente vai ter que ser muito bom nisso, né? Vamos ter que dedicar bastante tempo, bastante tecnologia, treinar as pessoas, para que não aconteça da gente ir para a nuvem e depois ter que voltar para o data center, né? Voltar para o on-premise. Então, nesse momento, no dia 1 dessa migração, de toda essa jornada, a gente já estabeleceu um time de FinOps, pegando todo o know-how, né? Todo o background que tinha de fazer gestão financeira de infraestrutura on-premises, e a gente não desperdiçou nenhum tipo de conhecimento. A gente pegou tudo que a gente sabia, o mesmo time que está até hoje, e a gente foi aprendendo as coisas novas de como que fazia para evoluir em FinOps. E com isso, a gente consegue ano após ano ir aumentando a maturidade de FinOps, né? E servindo aqui até de referência para várias outras empresas e para várias pessoas desse mundo. Ô Augusto, você falando, veio um negócio na minha cabeça, e como a gente aqui não está ensaiado, eu sei que você é um cara que é apaixonado pelo esporte. Se eu não me engano, você é um judoca. É isso aí. E aí eu falei, putz, ele tá narrando uma história com muita humildade, assim. Como é que você faz a relação entre o FinOps e o faixa branca, assim? Você tá sempre aprendendo. Qual que é? Porque me parece uma prática que você vai evoluindo com muita dedicação, com tempo. Não é só genialidade e ferramentas, né? Você tem... Qual que é o grande ponto, né? E eu nunca pensei nisso, tá? Quando uma pessoa começa na faixa branca, qual que é a primeira preocupação que a gente tem? É que ele não se machuque.
Então a gente investe bastante tempo que aprenda a cair, aprenda a fazer os rolamentos, porque se machucar não pode brincar mais, né? Não pode treinar mais, não pode lutar mais, né? Quando olha para a FinOps é a mesma coisa. Então se eu vou começar a fazer uma transformação digital, migrar para a nuvem, começar uma aplicação nova na nuvem, o que eu preciso garantir do ponto de vista de custo? Que eu não lesione o budget da empresa. Então, muitas vezes, e a nuvem ela permite isso, começar bem pequenininho, né? Começar a medir, avaliar e só for escalando, né, e aumentando os volumes conforme for tendo segurança, né? Então, a primeira coisa que eu vejo, né, igual a gente quando foi conversar lá atrás com os bancos de fora, né, era para entender quais foram os tombos que vocês tomaram, onde vocês se machucaram, né? E a gente foi criando aqui mecanismos, e aí quando a gente olha do jeito que você falou, parece que é bastante simples, mas não é, né? Muita gente muito dedicada, né, com muito talento para conseguir fazer com que isso funcione. E a gente foi aprendendo a cair, levantar, e a gente foi escalando, né? E hoje a gente é uma das empresas com maior nível de maturidade em FinOps do mundo. Então acho que essa analogia entre as artes marciais e o FinOps, né? Disciplina de execução, foco, né? Você está ali todos os dias, né? Medindo, avaliando, tomando conta. Então isso tudo é fundamental. E eu acredito que essa disciplina que as artes marciais me trouxe, elas são fundamentais para que a gente consiga entregar resultados recorrentes, né? E se eu sou um engenheiro de software, então que eu estou trabalhando aqui numa squad, na minha empresa, você teria alguma dica, um conselho, alguma coisa que você fala, cara, não deixa de olhar para isso, se você de fato não quer ter um problema depois, porque às vezes a aplicação está numa fase de construção, parece que tudo dá para ver um pouquinho depois, né? Quando você olha sobre esse prisma de FinOps, você teria algumas boas práticas ou bons conselhos ou dicas aí para deixar para a galera refletir e até estudar depois? Pensando aqui, o que eu vejo, né? Eu vou começar a desenvolver uma aplicação. É super interessante eu pensar o quanto que eu posso gastar por dia nessa aplicação, né? Mesmo em ambiente de teste, né? E aí, acompanhando esse budget, né? A maior parte dos Cloud Service Providers, eles têm ferramentas que ajudam com isso, né? Onde você estimula uma quantidade de dinheiro ali, um orçamento, né? Um budget, e ele te avisa. Ou ele interrompe o uso se você estoura. Então, ter essa visibilidade, essa previsibilidade ajuda bastante, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a gente só usar o que precisa mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente quer fazer um teste e coloca uma máquina gigante. E aí, faz esse teste e depois a máquina fica lá. Voltando lá na década de 80, daquela questão do just in time, é você usar da maneira correta, a quantidade correta na hora correta. E depois disso, desliga, né, e segue a vida. Isso vai fazer com que você tenha uma previsibilidade muito grande e que seu controle não vai te dar susto, né? Você consegue, então, aí, de fato, alocar a capacidade financeira que você precisa para resolver o problema que você precisa e ter, de fato, um modelo que faça sentido para a realidade do seu negócio ali. Isso. E aí, obviamente, que você lida com vários times de engenharia e essa galera tá sempre falando de novas tecnologias, novas formas de olhar o problema. Quando você olha para o que vem de avalanche de novidades aí de Generative AI, por exemplo, você enxerga oportunidades ou você já está praticando alguma coisa diferente usando AI generativo para te ajudar também a resolver problemas de finanças e FinOps, para ser mais específico? É um negócio que é um mundo que está se abrindo, né? Porque quando a gente olha para o ecossistema de FinOps, o que acontece? Você tem um monte de players, né? Diversas soluções que elas endereçam pequenas partes do problema, né? Então tem uma parte que ajuda a automatizar o right sizing, né? O tamanho correto das máquinas para você não ter desperdício e não comprar coisas maiores que precisa. Eu tenho uma outra ferramenta que ajuda a desligar as máquinas, para você não ficar com coisas ligadas de noite, de final de semana e tudo mais. Então eu tenho uma tonelada de soluções que resolve pequenas partes desse problema aqui, desse desafio de FinOps. Então quando a gente olha para o Generative AI, para times pequenos, né, eu sou um engenheiro de software, estou começando agora aqui a trabalhar. Eu consigo pegar em qualquer LLM e ir lá e falar assim, me ajuda a criar uma automação que desliga as minhas máquinas depois do horário. E ela vai fazer isso e vai fazer com uma precisão bastante grande, porque a gente está falando de níveis de automação mais simples. Isso é um ponto que está disponível aí
para todo mundo que quiser usar. É importante testar sempre, né, em pequenos volumes, em pequenas unidades antes de escalar. Mas quando a gente fala de usos mais elaborados de Generative AI, a gente tem aqui junto com a StackSpot o nosso FinOps Agent, que ele consegue automatizar fim a fim. Desde identificar a oportunidade de otimização do ambiente, né? Ele vai lá, conecta com o GitHub, pega o código Terraform, altera esse código, e quando a gente olha aqui, muitas vezes, a alteração que tem que fazer no código, ela é uma alteração simples, né? É mudar um tag de provisioning para infrequent access, é mudar um tamanho, que se demora muito mais tempo para o engenheiro priorizar, planejar, executar, fazer mudança em produção e implantar, do que propriamente a alteração em si, né? Então a gente tem usado a IA generativa para pegar desde a oportunidade até o deploy em produção. E a gente faz isso conectando no GitHub, alterando o código Terraform, rodando a pipeline, né, fazendo o commit desse código, rodando a pipeline e corrigindo já o ambiente. Claro que a gente faz isso em ambiente de desenvolvimento de homologação de maneira automática, e em produção depende ali de um approve do software engineer para poder ver se está no melhor horário, se ele concorda com aquela alteração, porque a gente não pode colocar um ambiente onde nossos clientes estão usando em risco. Mas isso tudo faz com que mudanças que eu demoraria aqui, ó, no modelo tradicional dias, eu consigo fazer em minutos. Isso tudo graças, né, à IA generativa. Ô Augusto, uma pergunta, porque imagino que é uma área de muita oportunidade também, crescendo, né? Você vê um caminho que você conseguiria passar dicas para o pessoal que quer começar? Como é que eu faço? Como é que eu aprendo? Como é que eu me educo sobre o tema? Tem portas de entrada? Tem algumas coisas que são ali que eu gosto de falar que são os takeaways, né? Se você chegou agora, né, nesse podcast e quiser guardar, presta atenção nas dicas aqui, né? Porque, Ed, isso aqui eu acredito que é o que a gente começa e vai evoluindo num ciclo infinito, né? Porque evoluir tecnologia e tomar conta de custos é um jogo infinito, né? Não acaba nunca, né? Todos os dias você vai procurando novas oportunidades e vai evoluindo. Então a primeira que eu digo é criar uma cultura de responsabilidade compartilhada. Porque quando a gente fala, Ed, tem o software engineer, tem o SRE, tem o FinOps Experts aqui, né? Os times de FinOps, tem time de compras, tem o time de finanças. Tem várias pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema de custo de processamento. Se uma pessoa começa a empurrar para outra a responsabilidade sobre aquele custo, não dá certo. Perfeito. Então você olhar e todo mundo, do estagiário até o CEO da empresa, todo mundo é responsável pelo custo de FinOps e por entregar eficiência para o business. Então a primeira dica, crie uma cultura de responsabilidade compartilhada. A segunda que eu digo é crie transparência das informações. Todo mundo tem que ter acesso para saber como que os custos estão se comportando, qual é o forecast, aonde que eu tenho desperdício, aonde que eu estou fazendo um excelente uso da nuvem, até para servir de benchmark e servir de inspiração para as pessoas que estão aprendendo. Porque ao longo das empresas vão ter times que vão ter mais maturidade e menos maturidades. Então você conseguir ter a visão completa dos custos e ter essa transparência acessível à organização como um todo vai facilitar muito a questão de convencimento da importância de FinOps. Quando eu olho para o terceiro ponto, né, automatize tudo que for possível, né? Porque quando a gente está falando que os ambientes eles são muito parecidos e as tecnologias também, você tem a oportunidade de scriptar, de criar automações que tragam a eficiência de FinOps sem ter a necessidade humana, né? Sem ter necessidade de usar o tempo de vida, né, dos nossos colaboradores, que eu acredito que é o ativo mais importante que a gente tem para atividades repetitivas. Então, tudo que for possível, automatize, né? Tem um ponto que eu vejo que também é super importante, crie processos de acompanhamento de cadência, né? Porque aquela torneirinha de FinOps que está aberta, ela vai vazando e não vaza só água, né? Vaza dinheiro, né? Em dólar. Então é super importante que a gente tenha aqui processos para sempre estar aí fechando as torneirinhas e garantir que o dinheiro não vaze sem a gente perceber. Acho que essas aqui são algumas dicas, né, que a gente tem seguido e no final, para quem está começando, ou então até mesmo
para quem já está rodando o FinOps há bastante tempo, vale a pena voltar e revisitar. Eu, pessoalmente, olho para cada uma dessas coisas constantemente, porque todos os processos, eles ficam aqui num ciclo de evolução contínua, né? Isso faz parte de qualquer tecnologia. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, com essa aula que o Augusto deu. Foi um prazer receber você aqui, Augusto. Nós estamos chegando ao final de mais um Stack Talks. Eu queria deixar para você a oportunidade também de considerações finais, por favor. Quando a gente olha para a jornada de FinOps e para a jornada da tecnologia, tem um ponto que é super importante, que é a gente olhar para o custo unitário da transação. Quanto que essa transação está trazendo para o negócio? Porque não crie ilusão. O custo na nuvem ele vai crescer exponencial de qualquer forma. A gente precisa saber se é um colesterol bom, né? Se esse custo está crescendo porque a gente está vendendo mais, está fazendo mais negócio, o cliente está usando mais, está trazendo mais receita, ou se ele está crescendo porque eu estou aumentando o desperdício, que aí é o colesterol ruim, que ao longo vai comprometer o resultado da empresa. Então, medir essas coisas é super importante para garantir que a gente tome as decisões corretas. A gente tem aqui um pensamento, esse pensamento ele vem junto da FinOps Foundation, que é There are no runners. Né? Não tem ninguém correndo nessa jornada de aprendizado. Né? Tá todo mundo aqui aprendendo, evoluindo. Então a gente tem aqui um monte de história para contar, mas a gente também está aprendendo todos os dias. E eu convido todos vocês a mergulharem nessa jornada de FinOps, porque o resultado ele é gratificante e recompensador para as empresas. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero novamente contar com a presença de vocês em breve. Sigam nos nossos canais, redes sociais. Se quiserem também seguir o meu LinkedIn, Edward Monteiro, do Augusto Stracieri, vai estar disponível também nas descrições dos vídeos. Foi um prazer e até breve.